Fala galera, tudo bem com vocês? Sei, passei um tempo longe, tive que organizar algumas coisas, mas agora eu tô de volta e vamos continuar gravando os vídeos sobre Design Patterns com Delphi. No último vídeo nós falamos sobre o padrão Bridge, que permite separar e agregar algumas responsabilidades em classes diferentes, reduzindo assim a complexidade de um projeto muito grande. Nós falamos no padrão Bridge sobre um exportador, então criamos uma interface e a partir dessa interface nós criamos diversos outros exportadores de dados, né? Então, da maneira que a gente fez, a gente conseguiu reduzir bastante ali as responsabilidades, as formas de exportação e ficou bem interessante. Dá uma olhada lá no vídeo da última aula sobre o padrão Bridge. Hoje nós vamos falar sobre o padrão Composite, que também é um padrão do grupo dos padrões estruturais. E o padrão Composite ele tem uma funcionalidade bem interessante. Imagina que você tem uma estrutura hierárquica, como se fosse uma árvore, né? Então você tem a árvore e a árvore tem galhos. Então, basicamente, você consegue executar ações comuns entre o objeto maior e o objeto menor. Vou te dar um exemplo assim, imagina uma fábrica. Uma fábrica que tem uma máquina muito grande que produz alguma coisa. Essa máquina, ela executa uma tarefa. Vamos dizer que essa tarefa se chame fazer trabalho, né? Então temos uma máquina grande que faz um trabalho. Dentro dessa máquina temos diversas outras máquinas que também fazem trabalho. Então a gente vê que o processo é o mesmo, né? A máquina grande faz trabalho e as máquinas menores também fazem trabalho. Então, esse padrão ele te dá a possibilidade de fazer o trabalho individual de máquinas individuais ou o trabalho como um todo numa esteira. Então, eu vou mostrar isso na prática, como é que funciona. Se você não entendeu, não se preocupa, que eu vou te mostrar tudo isso aqui. Antes de continuar, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, tem muita coisa aí pela frente. Eu vou colocar aqui na descrição o link do artigo que eu utilizei para poder gravar esse vídeo, ok? Então vem comigo. Para começar, nós vamos criar um novo projeto. E aí eu vou salvar esse projeto aqui numa pastinha chamada Composite. Vou colocar aqui. Vou chamar esse cara aqui de UView. Nosso projeto vai se chamar Composite. Beleza. Eu gosto de, por padrão, o nome eu vou deixar Composite. O nome eu vou colocar FRM Main. E a posição eu vou colocar aqui como Screen Center. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, eu já tenho mais ou menos uma interface do que eu preciso. Então nós vamos reaproveitar essa interface e eu já vou explicar para que serve. Essa aqui vai ser a interface do nosso sisteminha. A gente vai fazer hoje um sistema de pacotes de viagens. Basicamente a gente vai poder calcular o preço unitário de uma viagem ou a gente vai poder calcular o preço total do pacote, que pode envolver várias viagens. Então, como é que a gente vai fazer? Para começar, a gente precisa criar uma interface. Então essa interface ela vai se chamar viagem, tá? Eu vou dar o nome da unit de pattern.component. Aqui eu vou criar uma interface chamada viagem. E aqui eu vou dar um Ctrl Shift G para poder definir a assinatura da minha interface e vou declarar uma função chamada calcular valor, que é do tipo double. Ok. Beleza. Criei a nossa interface. Agora, nós vamos criar uma classe que vai ser um singleton. E essa classe vai ser a classe responsável por retornar os valores de cada viagem. Então, para isso, eu vou criar uma nova unit. Bom, se você não sabe o que é singleton, já temos um vídeo aqui no canal
falando sobre esse padrão de projeto. Um padrão de projeto também que implementa essa classe singleton aqui. Bem, vamos começar aqui então. Eu vou criar uma classe que vai se chamar tValores singleton. Nós vamos ter método privado, método protected e método public. Beleza. No private, eu vou criar uma variável chamada fDataset do tipo tClientDataset. Eu preciso declarar aqui a unit referente ao tClientDataset, que é o db client. Ele não pegou aqui. Ah, tá. Eu coloquei cliente. É cliente assim. Foi. Também vou criar uma variável chamada instance, que vai ser do tipo tValores singleton. Singleton, sim. Beleza. Também nós vamos criar um destrutor, né? Porque eu preciso que quando essa classe seja desinicializada ou finalizada, eu preciso que essa instância, né, e esses objetos sejam destruídos também. Então, initialize, isso aí. Não. Assim, pronto. Beleza. Então vai ser esse destrutor. Dentro da seção protegida, eu vou criar uma class function getDefaultInstance, que também vai ser do tipo tValores singleton. E na seção pública, eu vou criar uma função chamada getInstance, também aqui do tipo tValores singleton, e eu vou criar uma função que vai retornar o valor da nossa viagem. Então eu vou chamar de consultar valor viagem. Nós teremos duas variáveis, uma que vai ser a origem e a outra que vai ser o destino. As duas vão ser string. Também vou retornar um double. Beleza, vamos começar a implementar isso aqui agora. Eu vou dar um Ctrl Shift C. Com esse Ctrl Shift C, a gente vai começar a implementar cada um desses métodos. Vamos começar pelo getDefaultInstance. Esse cara aqui, ó. Eu vou primeiro verificar se a minha variável de instância está criada. Então eu faço o seguinte, ó, se not assigned, então aí sim eu crio. Instance recebe tValores singleton.create. E eu vou fazer a mesma coisa para o meu dataset também. Então, meu fDataset vai receber um tClientDataset.create. Vou colocar new. Bem, criei os objetos. Obviamente eu vou precisar destruí-los assim que eu estiver finalizando a minha classe. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente chamar o free para o fInstance e também o free para o meu fDataset. Por que f, gente? Porque é uma convenção, a gente chama de ffield, né? Então todos os campos dessa classe a gente costuma colocar com f. Assim como aqui dentro de uma função, quando a gente passa o parâmetro, tem uma convenção que diz que é interessante a gente colocar a letra A. A partir do momento que eu coloco a letra A aqui, ele vai parar de funcionar porque eu já defini aqui a classe, né? Então você pode usar o Ctrl Shift P, ou melhor, Ctrl Shift Alt P. Ele teoricamente teria que atualizar, não atualizou agora, mas eu vou atualizar aqui na mão. Então, vamos chamar de origem e destino. Pronto, vou colocar assim para ficar num padrãozinho legal. Ok. Já criei e aqui eu já estou destruindo. Agora para o getInstance, o que eu vou fazer? O result dele vai chamar o meu método getDefaultInstance. Vai ser isso aqui. Ponto getDefaultInstance. Beleza. Então eu estou protegendo aqui o meu bloco de criação de objeto, tudo. E eu disponibilizo para a minha classe superior, a classe que vai chamar o meu singleton,
apenas esse método aqui, getInstance. Então, ele que vai retornar a minha instância, se ela já tiver criada ou não. Lembrando que esse padrão de projeto aqui é um pouco perigoso, porque ele mantém aqueles objetos na memória enquanto você estiver utilizando o seu sistema. Então, ele chamou uma vez a instância, ela vai ficar criada ali até você fechar sua aplicação. Então, tem que tomar cuidado. Aqui não pode ter coisas que vão pesar muito o seu sistema. Beleza, como é que eu vou implementar aqui esse consultar valor viagem? De onde que eu vou tirar esse dataset? Eu vou mostrar. Bem, eu vou dar um Ctrl F9 primeiro para compilar o programa. Vou lá na pastinha dele e vou colocar um arquivo aqui dentro, junto com o meu executável, um arquivo que é um arquivo XML que vai conter todos os dados referentes às minhas viagens. Então, isso aqui você pode considerar que poderia ser realmente um banco de dados, retornando o preço de cada viagem. Aqui ficou mais fácil a gente utilizar simplesmente um XML que vai retornar os dados para um dataset. Então, eu tenho aqui os pacotes de viagens. Eu tenho as viagens de São Paulo para São Paulo, não tem valor. Mas de São Paulo para o Rio tem um valor. De São Paulo para Natal tem outro valor, enfim. Que eu vou montar, vou retornar os dados a partir desse arquivo XML. Então vamos continuar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente pegar o meu fdataset. Deixa eu ver aqui, faltou um detalhe aqui. Eu vou precisar ler aquele arquivo XML, né? Então eu vou dar um load from file. E aqui eu vou usar o extract file path, que ele pega o caminho, né, do nosso sistema. Que é o meu application.hashname. Né? Bom, ele está dando vermelhinho aqui porque eu preciso declarar aqui a unit referente a essas. Tá vendo? Eu tenho a sysúteis que eu preciso implementar. Tem a forms também, que a VCL forms para o meu. Usei Ctrl Shift C, tá? Então, quando você precisar saber o nome de uma classe, você pode clicar nela, Ctrl Shift C, e o próprio Delphi vai buscar entre as classes do Delphi, as classes tanto padrões do Delphi quanto as classes que estão no sistema, para poder encontrar qual que são as declarações dela. Beleza, vamos lá. Então aqui eu já tenho a pasta de onde é que está a minha aplicação, né? Então aqui eu tenho o nome do meu executável, que ele vai vir com o path completo. Sei lá, pode ser C, /, programas, composite.exe. Isso aqui vai retornar isso aqui, ó. Esse cara aqui retorna isso, é um exemplo, tá? E o extract file path, ele vai pegar só o path do sistema, que é o caminho. Então ele só pega isso aqui, tá? E aí, o que eu vou incrementar aqui, ó? Aquele meu arquivo XML. Tarifa viagens.xml. Pronto. Isso quer dizer que, a partir desse momento, o meu dataset está dando um load from file. Qual é o file? É o XML. E onde é que ele está? Está nesse path aqui, ó. Path exatamente onde é que está o meu aplicativo. Tranquilo, né? Bem, vamos lá então. Esse método aqui, consultar valor viagem, ele simplesmente vai dar um locate, que o meu dataset já vai estar carregado. Então, eu vou colocar um locate. O key fields eu vou colocar origem e destino, que está lá naquele XML, tá? E aqui eu vou usar, como são dois campos que eu estou tentando localizar, eu vou usar um var array. Então, var array of. Aí eu vou colocar os campos que eu quero aqui. O var array of eu também preciso declarar aqui as variantes, né? A classe de variantes. Beleza. Como é que eu uso isso aqui? Eu vou usar dois campos, que é o a origem, eu vou passar como parâmetro, e o a destino. Beleza, tranquilo. O último parâmetro do locate, eu vou deixar a chave vazia. Esse último parâmetro, ele tem a ver com o locate option, né? Então você tem algumas opções ali de maiúsculo, minúsculo, enfim. Eu vou deixar em branco porque eu quero buscar exatamente da forma com que eu vou passar o parâmetro. Beleza, considerando que eu localizei aqui, eu vou simplesmente retornar meu fdataset .field by name e aqui valor .sfloat, já que é um double, né? Opa, botei dois pontos aqui. Field by name .sfloat. Então deixa eu só voltar aqui no XML para mostrar para vocês, fica um pouco mais fácil de entender. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu tenho aqui o meu XML,
O meu XML tem os campos origem, destino e valor, certo? Eu estou dando um locate usando origem e destino e retornando o valor. Então, se eu passar, por exemplo, origem Rio de Janeiro, destino Berlim, ele vai me retornar 1307. É isso que está fazendo aqui, ó. Localizo por origem e destino, passando os parâmetros aqui e retorno o valor. Então, beleza. Já tenho a minha classe Singleton criada. Essa classe vai me devolver os valores de cada viagem separada. Agora, nós vamos criar uma nova classe que vai implementar essa interface aqui, ó. Essa vai ser a classe menor, tá? É como se fosse aquela máquina pequena dentro da nossa fábrica, aquela máquina pequena que compõe a máquina maior. Então, vamos lá, vamos criar ela aqui, ó. New Unit. Vou salvar ela como Pattern Leaf. Essas nomenclaturas aqui são as nomenclaturas padrões do próprio padrão de projeto, né? Então, se você procurar lá no próprio livro sobre os padrões de projetos, você vai ver que os padrões são exatamente assim com esses nomes aqui, né? Leaf seria folha, seria uma das folhas daquela árvore que nós falamos inicialmente. Então, vamos continuar. Vamos criar aqui uma classe, type, vai se chamar tViagem. Essa viagem vai ser uma classe que implementa o tInterfaced Object e também o nosso iViagem, que é a nossa interface. O iViagem, eu preciso declarar aqui a unit dela, beleza, Ctrl+Shift+C, tá, gente? Então nós vamos ter a seção privada e a seção pública. Na seção privada nós teremos o f_origem, que vai ser um string, e o f_destino, que vai ser um string também. Beleza. Na seção pública nós vamos ter duas properties. A primeira property vai ser origem, também do tipo string, e vai ler de f_origem e vai escrever em f_origem. E embaixo nós vamos colocar destino, que vai ler de f_destino e vai escrever em f_destino. E agora, claramente, a gente precisa implementar o método que está aqui na nossa interface, né? Afinal, é para isso que serve uma interface. A gente define ali um conjunto de funções e procedures que vão precisar ser seguidos pelas classes que a implementam, né? Então, vou colocar aqui, calcular valor. Então, lembra que eu falei? A viagem, ela vai ter uma função chamada calcular valor, assim como aquela pequena máquina da máquina maior que executa uma ação. Nós vamos ter aqui uma ação chamada calcular valor. E nós teremos depois uma outra classe, que será uma classe maior, que seria o pacote de viagens, que também vai ter que implementar essa mesma função aqui, calcular valor. Vamos continuar. Bem, o que eu vou fazer aqui? No calcular valor, eu preciso saber o valor da minha viagem única, né? Então, essa aqui é uma viagem só. Como é que eu vou fazer isso? Lembra que a gente criou uma classe Singleton? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui no result dessa função, eu vou chamar aquela nossa classe valores Singleton. Eu vou precisar chamar ela aqui, né? Na minha implementação. Beleza, já declarei aqui a classe que implementa ela. Vou dar um get instance, que vai retornar a instância já criada dessa minha classe. E dentro dessa classe eu tenho lá o meu consultar valor. E aí quais são os parâmetros que eu vou passar para dentro dela? A origem e o destino. Beleza, né? Vou dar aqui um Ctrl D para que o próprio Delphi formate. Ó, ele tem essa linha aqui, a gente pode configurar essa linha. Normalmente ele vem com 80, um espaço de 80 caracteres, para que a gente mantenha o nosso código sempre dentro de uma linha, um limitador, né? Enfim, dando um Ctrl D aqui, ele automaticamente quebrou para a segunda linha. Beleza, já tenho aqui implementado então a minha classe viagem. E agora nós vamos implementar a classe maior, que vai se chamar Pattern Composite. Então, Pattern Composite. Beleza. O Composite vai ser o nosso pacote de viagens. Então, vamos lá. Type T pacote viagem é uma classe, implementa T
interface object e vai implementar também a nossa interface iViagem. Beleza? Teremos aqui a seção privada, uma seção pública. O que eu fiz de errado aqui? iViagem, né? Aqui tem um D, interface, e no iViagem eu vou declarar aqui a unit que representa a nossa interface. Bem, aqui na seção privada nós vamos ter uma variável chamada fviagens, já que é um pacote, e eu vou utilizar para carregar o nosso pacote um tObjectList, que vai receber um atributo do tipo tViagem, ou seja, eu tenho uma lista de objetos do tipo tViagem. Tá, novamente um Ctrl Shift A para poder declarar aqui aqui o nosso object list tem a ver com generics, mas eu também preciso declarar esse da viagem aqui, que é esse pattern.leaf. Então, vou colocar aqui assim. Pronto. Vamos ter um constructor. Opa. Create. E também teremos um destructor. Destroy. Override. Eu estou sobrescrevendo esse método destroy. Lembra que a gente tem uma interface, então a gente precisa implementar o método dessa interface. Só que além desse método, eu vou ter mais alguns métodos aqui dessa classe maior de pacote, que vai ser adicionar viagem, que vai receber um viagem do tipo tViagem. E também nós teremos uma chamada limpar pacote. Ok. Vamos lá então, Ctrl Shift C. Primeiro nós vamos no create, tá? O que eu vou fazer no create? Eu vou criar esse objeto aqui, ó. Esse objeto vai ser tObjectList do tipo tViagem ponto create. E agora nós vamos destruir ele lá no nosso destroy. Viagens.free. Beleza. O que nós vamos fazer aqui no adicionar viagem? Nós vamos pegar aqui o fviagens.add. Add quem? A viagem. Então, eu peguei uma viagem que eu estou passando pelo parâmetro e estou adicionando dentro da minha lista de viagens, ou seja, daquele meu pacote de viagens. E agora, para calcular esse valor, eu vou criar uma variável chamada viagem, do tipo tViagem. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou varrer todas as viagens dentro do meu pacote e vou calcular todos os valores de todas as viagens. Lembra aquela máquina maior que faz um trabalho maior do que todas as outras máquinas? Então o que nós vamos fazer aqui? Primeiro eu vou inicializar como 0 aqui o resultado dessa função. E agora sim, eu vou utilizar for viagem. Opa. Ih, gente, espera aí. For viagem em fviagens, né? Fviagens. Aqui. Vou tirar isso aqui daqui, pronto. For viagem em fviagens do. Aí eu vou pegar o meu result, que vai ser igual ao meu result, mais, aí eu pego a viagem, ponto, calcular valor. Ficou confuso? Pera aí, vamos lá então, que eu vou explicar. Primeiro, eu inicializo como 0 o resultado da minha função calcular valor. Lembra que essa calcular valor também tem aqui na nossa leaf, ó, que é naquela minha viagem única, tá? Eu poderia usar aqui for e recebe 0, to, fviagens.count, enfim, eu poderia, menos 1 no caso, eu poderia fazer desse jeito, mas eu gosto desse jeito aqui, porque quando a gente utiliza um object list, então eu sei que esse cara aqui é como se fosse um filho desse. Aqui eu tenho um pacote de viagens e aqui eu tenho uma viagem única. Então, para cada viagem dentro das minhas viagens, aí automaticamente esse tipo de for já armazena dentro dessa variável viagem a primeira viagem que ele encontrou nessa lista.
E aí dentro dessa primeira viagem, eu vou executar o meu método calcular valor, que é esse método aqui, ó, dentro da minha classe tViagem, certo? Lembrando que esse viagem aqui é do tipo tViagem. Então, basicamente é isso. Eu vou varrer cada uma dessas viagens e vou acumulando o valor de cada uma delas nesse meu result aqui. Ou seja, quando eu chamar o meu pacote de viagem, se eu tiver 3 viagens aqui dentro, ele vai calcular o valor de cada uma e vai devolver o valor total. Então é isso. Agora nós vamos voltar para o nosso view, que a gente vai começar a codificar cada uma dessas coisas aqui. Para começar, eu preciso criar o meu objeto do pacote de viagem. E eu vou fazer isso aqui na minha seção privada. Então eu tenho f pacote viagem do tipo t pacote viagem. Vou declarar aqui a unit dela, minha seção interface. Beleza. Agora o que nós vamos fazer? No nosso create do nosso form, nós vamos instanciar essa variável. Então nós vamos aqui no evento create, está aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o f pacote viagem, recebe t pacote viagem.create. Beleza, já está criado. Agora nós vamos fazer o seguinte: vamos codificar aqui o botão adicionar viagem. Só um detalhe aqui, ó. Dentro desses combo box eu já coloquei o nome de cada uma das cidades, tá? Eu tenho aqui tanto na de origem quanto na de destino, que são os mesmos nomes que estão lá dentro do nosso XML, tá? Então isso aqui já está pronto. O intuito do vídeo não é explicar como eu fiz isso, é mais o design pattern. Vamos lá. Aqui dentro desse memo, nós vamos ter de onde a viagem, a origem e o destino, que eu adicionei, e aqui eu vou ter o valor dessa viagem. Então eu vou poder calcular o valor da viagem única ou o valor total do pacote, tá? Então vamos começar. Aqui em adicionar viagem, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou criar um objeto chamado viagem do tipo tViagem. Aí vamos adicionar aqui a unit que representa tViagem e vamos criar esse objeto. Viagem recebe tViagem.create. Criei o objeto. Agora eu vou definir qual é a origem e qual é o destino. Então, viagem.origem vai receber quem? O meu combo box de origem. Combo box origem.text. Mesma coisa a gente vai fazer para o destino. Ponto destino recebe combo box destino.text. Ok? Agora a gente vai adicionar isso aqui dentro do meu pacote. Então tem o meu pacote. Vou dar um add. Não, desculpa. É adicionar viagem. Aí eu tenho aqui o objeto viagem. Pronto. Já adicionei aqui a minha viagem dentro do pacote. Agora eu vou escrever no primeiro memo, que vai ser o memo viagens. Lines.add. Eu vou colocar um format. E nesse format nós teremos o seguinte padrão. Eu vou colocar 2 strings. Primeiro string, uma setinha e um novo string. Beleza. Vírgula. E aí eu vou passar quais são os parâmetros desses 2 strings. E vai ser o meu combo box de origem. E o meu combo box de destino. Beleza? Pronto. Ponto e vírgula. Vou dar um Ctrl D para ele quebrar a linha aqui. Deixa eu colocar aqui no padrão vídeo. Ok. A gente vai fazer a mesma coisa para o memo de viagem, no caso, né? Isso aqui seria o memo do preço, tá? Coloquei memo viagem. Vou até mudar o nome aqui. Vou chamar de memo preço. O valor viagem, sim. Valor viagem. Então, memo valor viagem vai receber qual é o preço dessa viagem. Então, ponto lines, ponto add, e aí eu vou chamar um format float. Aí o tipo vai ser esse tipo aqui. E sim, vírgula. Aí eu vou pegar a minha viagem, ponto calcular valor. Ok, fechei aqui, beleza.
Então, o que eu estou escrevendo no primeiro memo? A viagem de onde para onde. Então, aqui vai ficar, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, que são os parâmetros que eu estou passando aqui, como box origem e destino. E aqui é o valor da viagem. Então, eu estou pegando aqui esse meu objeto viagem, que eu já tenho origem, já tenho destino, e vou chamar o método calcular valor, que ele vai lá no meu XML, que já foram carregados os dados para o meu dataset, e vai retornar o valor. Agora, só para uma perfumariazinha aqui, o que eu vou fazer? Considerando que é uma viagem, que é um pacote, né? Eu saio do Rio, vou para São Paulo. Saio de São Paulo, vou para Berlim, por exemplo. Então, para facilitar esse meu trabalho, o que eu vou fazer? Assim que eu adicionar uma viagem dentro do pacote, eu vou primeiro colocar o meu combo box de origem com a mesma viagem que estava no meu destino. Então, se eu estava no Rio e fui para São Paulo, então a minha próxima origem vai ser São Paulo. E é isso que eu vou fazer aqui. Então, combo box origem.item index, item index vai receber o meu combo box origem.items index of, e aí sim eu pego o meu combo box destino text. Ctrl D aqui para ele quebrar, beleza. Deixa eu fechar isso aqui. Agora nosso combo box destino ponto item index recebe -1. Isso significa que ele vai deixar em branco. Então, se eu sair do Rio e fui para São Paulo, o que vai acontecer? Quando eu adicionar, a minha origem vai passar a ser São Paulo, que era o meu antigo destino, e o meu próximo destino vai estar em branco, porque eu vou precisar escolher um novo destino dentro do meu pacote. Então, esse -1 aqui, ele vai deixar o combo box sem nada selecionado, que é o -1, padrão 1. Lembrando que o 0 seria o primeiro índice, né? Então a gente começa sempre do 0. E agora eu vou colocar o foco como box destino.set focus. Eu digo para o meu usuário que o foco agora é o meu destino. E finalmente eu vou pegar o meu edit viagem e simplesmente vou deixar em branco. Tá, beleza, já implementei o botão de adicionar viagem. Agora a gente vai implementar o botão de limpar, certo? O botão de limpar simplesmente vai limpar tudo que tiver escrito. Então ele vai limpar o pacote, pacote viagem ponto limpar pacote. Lembra que eu coloquei aqui? Faltou colocar aqui, na verdade é o fviagens.clear. Beleza. Voltando para cá. Então já chamei aqui o limpar pacote. No meu combo box destino, os itens dele vai ser exatamente igual aos meus itens de origem. Por que eu vou fazer isso? Porque em algum momento eu vou remover alguns itens daqui de dentro do destino, né? Porque a partir do momento que eu já fui para aquele destino, eu não posso mais voltar para ele novamente, né? Vou explicar por quê. Também vou limpar os memo viagens clear e o memo preço que eu coloquei, memo valor viagem ponto clear. Os meus edits, edit viagem ponto text vai ser em branco e o edit total ponto text também vai ser branco. Só tô limpando tudo aqui, né? Bem, aqui ó, dentro do meu origin change, o que eu vou fazer? Toda vez que mudar aqui a origem, então no meu origin change, eu vou fazer com que o meu combo box destino items recebe o meu combo box origin.items. E aí sim eu vou excluir delete. Quem que eu vou excluir? Aquele que tiver selecionado assim que eu fizer a alteração no meu combo box de origem. Então
tem um combo box destino.items.index of, e aí sim meu combo box de origem, combo box origem text. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar na prática já já. Vamos ver o que mais tem pra gente fazer aqui agora, claro, né? O botão de calcular viagem. Botão de calcular viagem. A gente já fez o de adicionar a viagem ao pacote. Nós vamos ter o calcular total do pacote e calcular o total da viagem. Então vamos começar pelo calcular total da viagem. Para começar, eu vou criar um objeto chamado viagem, do tipo tViagem. E aí a primeira coisa que eu vou verificar é se o usuário preencheu a origem e o destino, porque eu só consigo calcular uma viagem se eu souber a minha origem e o meu destino, tá? Então eu vou calcular uma viagem única aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer uma verificação de segurança aqui, ó. If not. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Combo box. Origem, ponto, text. Diferente de branco. E combo box destino, ponto, text. Diferente de branco. Então se não for diferente de branco esses dois aqui, eu vou exibir uma mensagem para o usuário. Essa mensagem vai ser: selecione uma origem e um destino para continuar. Essa mensagem aqui vai ser do tipo warning, que vai ser um alerta. Então vamos ser mt warning. O botão, só vou colocar um botão OK, mb OK, help context 0. Beleza? E aí simplesmente eu dou um exit para poder sair da função, que ele não vai conseguir. Ele vai dar uma mensagem e vai sair. Caso não dê problema, aí sim eu vou criar o meu objeto viagem. Aí eu vou dar um try finally para poder destruir ele aqui embaixo. E aí sim nós vamos pegar a nossa viagem, origem, aqui, ó. Aqui, ó. Igualzinho. Certo? Só que aqui eu vou escrever no meu edit, edit viagem.text, recebe format float, mesmo esquema lá, vai ser a minha viagem, ponto, calcular valor. Pronto. Então, quando eu clicar aqui, ele vai ler a minha origem, o meu destino, vai ver qual é o valor e vai jogar aqui dentro. Quando eu clicar aqui, ele vai pegar todas as viagens que eu adicionei no pacote, vai calcular o valor individual de cada uma e vai devolver o valor total aqui no meu calcular total do pacote. Então vamos ver. Calcular total do pacote. Então eu já adicionei a viagem, agora vamos calcular o total do pacote, beleza. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Como eu já vou ter adicionado todas as viagens e eu já codifiquei o meu botão de adicionar, então dentro da minha variável fPacoteViagem, eu já vou ter todas as viagens adicionadas. O que eu vou fazer? Edit total, text, vai receber um format float, que vai ser o meu fPacoteViagem.calcular valor. E basicamente é isso. Vamos ver isso aqui funcionando. Deixa eu dar um Shift F9 aqui para ver se vai dar algum problema. Deu um warning aqui. Vamos tentar eliminar esse warning. Ele está me dizendo que o retorno da função getDefaultInstance pode estar indefinido. Vamos ver então o que pode ser. Claro, né? Faltou aqui a gente dar o result fInstance. Pronto. Então aqui, se ele não tiver criado, ele cria e depois devolve. E se ele já tiver criado, ele simplesmente devolve. Beleza. Tem um outro errinho aqui, um outro hint. Como eu estou usando o message dialog, eu preciso declarar esse system types
system.uitype para remover aquele hint. Então, system.uitypes. Então, Shift F9. Agora sim. Vamos dar um F9 para testar agora o nosso sisteminha. Bem, eu vou colocar aqui minha origem saindo de São Paulo, indo para o Rio de Janeiro e adiciono. Ó, já calculou. De São Paulo para o Rio de Janeiro, 179. Se eu não tivesse adicionado, por exemplo, um valor, eu poderia só consultar o valor da viagem aqui. Então, eu quero saber do Rio de Janeiro para Lisboa, eu quero calcular o valor. É R$ 1.220. Se eu quiser adicionar, eu clico aqui, adicionou. Agora eu quero calcular de Lisboa para Berlim. Ó, é R$ 750. Vou adicionar. Adicionei. Beleza, então o meu pacote de viagens são essas 3 viagens. Agora eu quero calcular o valor total do meu pacote. Clico aqui e ele soma todos esses valores. Então eu tenho uma máquina maior, que é o pacote de viagens, e eu tenho cada viagem separada. Vamos fazer de novo. Vou limpar tudo aqui. Vamos começar do Rio para São Paulo, que é R$ 179. Quem dera, né? Agora de São Paulo para Miami, o valor é 1.944. Vou adicionar. Adicionou. Agora eu vou calcular o total do pacote, e o total do pacote é a soma de tudo. E basicamente esse é o nosso Composite funcionando. Bem, como vocês podem ver, esse padrão de projeto ele pode trazer vários benefícios, mas ele só funciona se você tiver um sistema baseado em hierarquias, assim como a gente falou da máquina, da árvore, de pacotes de viagens. Basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dá o seu like aí, dá uma força aí. Tô voltando com tudo agora, semana que vem vai ter mais vídeo, vou tentar gravar um pouco mais agora. E é isso. Até logo.